Com a economia desaquecida, o governo está arrecadando menos e agora precisa de mais dinheiro. Só que pelo caminho tem um teto, um limite que precisa ser negociado com o legislativo. Enquanto não sai acordo, o mercado vive a incerteza sobre a capacidade do governo de arcar com seus gastos. Não, você não caiu num vídeo aleatório sobre temores fiscais no Brasil, apesar de parecer. Eu estou falando sobre os Estados Unidos. Por aqui, a gente está acostumado a ouvir sobre teto de gastos do governo. Essa regra está em discussão, mas esse assunto é para outro vídeo. Nos Estados Unidos existe outro teto, o teto de dívida. Funciona assim, o governo precisa de dinheiro e vai emitindo títulos de dívida para isso, como se fosse um autoempréstimo. Só que existe um limite para isso, que é o tal do teto. O que está acontecendo agora é o seguinte, esse teto está chegando perto. As estimativas são de que em mais ou menos 3 semanas o governo possa atingir o limite permitido para continuar emitindo dívida. Bom, e aí o que acontece se isso se confirmar? O governo fica sem dinheiro. No limite, estamos falando sim de uma situação de possível calote do governo dos Estados Unidos com a sua dívida. A importância disso para o mercado pode parecer gigante. Isso porque os títulos soberanos dos Estados Unidos, eles são considerados o investimento mais seguro que existe no mercado. E isso é usado, inclusive, de parâmetro para o mercado inteiro, inclusive, claro, aqui no Brasil. Então, pode haver um efeito cascata. Seria uma situação extrema, embora possível, mas não é bem o que se espera. Antes de chegar nesse ponto, existe todo um processo de negociação justamente para evitar que isso aconteça. E é disso que vamos falar agora. Trazendo de novo um comparativo com o Brasil, desde que o teto de gastos existe, a gente já viu o governo perto de estourar o limite. Aí começavam as negociações para deixar despesas de fora do teto, criar exceções, o mercado reagia mal, considerava que o teto estava sendo furado, enfim. Nos Estados Unidos, as alternativas também passam por negociações políticas. O presidente Joe Biden está negociando com o Congresso uma forma de elevar o teto da dívida, que atualmente está em mais de 31 trilhões de dólares. E aí entra a briga entre partidos. O Biden, que é democrata, quer esse aumento para cumprir a programação política. O presidente da Câmara, que é o Kevin McCarthy, republicano, ele já disse que a casa não vai aprovar nenhum acordo que não inclua corte de gastos para lidar com o déficit cada vez maior do orçamento. De novo, a discussão parece meio familiar, né? Enfim. De qualquer forma, vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos, muito pelo contrário. A sensação pode até ser de uma situação limite, mas é bem comum essa contagem regressiva para o governo não ficar sem dinheiro. Nos últimos anos, já aconteceu dezenas de vezes. E aí o que costuma haver geralmente é algum acordo ali já nos momentos finais para evitar um calote antes do chamado dia X, que é quando o governo ficaria de fato sem dinheiro. Mas claro, pode ter consequências. Em 2011, uma disputa acabou levando a um rebaixamento de classificação de crédito de alto nível nos Estados Unidos. E isso mexeu forte com os mercados financeiros. Por isso, embora seja uma situação relativamente comum, sempre que tem negociação para evitar calote nos Estados Unidos, todo mundo fica de olho.